Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para que os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. E como também uma carta para Zaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vinham os governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Israel, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei eu, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda, até então, nem os judeus, nem aos pobres, nem aos magistrados, nem os mais que faziam a obra, tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Versículo 19. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio,
zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos faz prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte nem em justiça, nem memória em Jerusalém. Amém. Curve a sua cabeça, vamos orar a Deus. Grande e soberano Deus, estamos diante dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que eu pudesse junto compartilhar com o teu povo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha esquadrinhar o coração de cada um de nós neste lugar. Pai querido, que essa palavra possa tocar nas vidas aqui, e que frutos venham através dela. Cumpra em nós o teu querer, em nome de Jesus. Eu repreendo na autoridade do Senhor todo o contra-ataque do inimigo, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda a ingerência na mente, toda a perturbação, tudo aquilo que não vem de ti, caia por terra agora em nome de Jesus. Declaramos que o Senhor é o Deus que reina neste lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema dessa ministração: identifique a sua missão. Talvez você ainda tenha dúvida, qual é a sua missão hoje no reino de Deus? Nós vamos falar sobre isso hoje, porque foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que estivesse trazendo à igreja. Porque alguns ainda têm se sentido inseguros quanto ao chamado, e principalmente quanto à direção de Deus para aquilo que deve ser feito. Voltando um pouco o livro de Neemias, no capítulo 1, onde Neemias é reconhecido aqui como mordomo do rei da Pérsia, do rei Artaxerxes. Neemias foi informado da triste situação de Jerusalém, onde a cidade estava desolada, os muros destruídos e tudo em ruínas. Neemias ficou muito abalado com tudo isso. Neemias ficou muito chocado com toda essa situação em que Jerusalém estava vivendo. E qual foi a posição dele como homem de Deus? Ele foi jejuar e orar. Neemias jejuou em torno de 4 meses pelo povo de Jerusalém. Neemias jejuou se preparando para falar com o rei. Então nós vemos aqui a preocupação de Neemias em primeiro se preparar espiritualmente. Como é que eu vou seguir? Como é que eu vou identificar a minha missão, se eu não primeiro falar com Deus? Então o Senhor é o Senhor que reina em nós, e Ele precisa dirigir as nossas vidas. As vontades do Senhor é quem deve prevalecer em nós, e não as nossas. E Neemias jejuou e orou pelo povo de Israel. Ele confessou os pecados daquele povo que não guardou os mandamentos. Nós precisamos exercitar isso nas nossas vidas. Confessar o pecado dos nossos irmãos. Talvez você pense assim: mas eu já tenho tanto pecado para confessar, tantos meus, todo dia. Mas isso é amor. Isso é amar o outro. Como a Bíblia diz no primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, mas o meu próximo como eu me amo. E foi o que Neemias fez. Ele confessou o pecado do povo, aquele que não guardou os mandamentos, os estatutos, os juízos, aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Neemias ora pedindo ainda a graça do Senhor para falar com o rei. Neemias sabia que como mordomo ali, mordomo, o nome já diz, ele tem mordomias. Ele vivia no palácio, ele tinha acomodações melhor do que as pessoas lá fora, ele se alimentava bem, mas ele tinha uma grande responsabilidade. Ele tinha um grande compromisso em cuidar do rei, em proteger ao rei. Então tudo que o rei necessitava, Neemias tinha que se ocupar de cuidar disso, inclusive da sua alimentação, daquilo que ele comia e daquilo que ele bebia. Neemias devia provar primeiro. Então ele era aquele que cuidava, era o servo do rei. E como chegar até o rei?
E a preocupação dele era como o rei iria olhar para ele e como o rei iria responder à sua pergunta, ao seu pedido, à sua solicitação. Quando Neemias descobre, lá no capítulo 2, a real situação do povo de Israel, algo muito triste acontece com ele. Neemias se depara com um grande desafio. Mas o que era mais importante na vida dele como homem de Deus? Ele teve medo, sim. Como nós temos medo muitas vezes de coisas novas, de situações que temos que resolver. Neemias teve medo. Mas Neemias sabia quem é que estava à frente da vida dele. A quem ele servia. Quem é que cuidava dele. Ele era servo do Deus vivo. E cada um de nós somos servos de um Deus vivo. Vocês são servos. E o servo está para servir. Acima de tudo. E Neemias chora e ele se lamenta. Neemias, na realidade, entra num período de luto. Pela tristeza. Luto pela ruína em que a cidade se encontra. Mas luta pelo sofrimento daquele povo. Havia no coração de Neemias muita tristeza. Muito desespero, querendo fazer algo. Querendo realizar algo em prol daquele povo. E depois desse luto, ele jejua, ele ora. Primeiro ele chorou, primeiro ele se chocou. Primeiro ele ficou impactado, desanimado, sem direção. Mas depois ele se posicionou como soldado. E nós precisamos ter uma posição de soldado. Principalmente diante das guerras. Porque se eu for para a guerra de qualquer jeito, eu vou ser o primeiro que vou ser atingido. Eu preciso me fortalecer na presença do Senhor. Eu preciso comer da palavra de Deus para ser alimentado. E essa palavra de Deus é que tem que me sustentar como soldado vivo. Como soldado guerreiro, como soldado valente. Porque as nossas vidas são conduzidas por Deus e não por pessoas. É o Senhor quem nos conduz. E é por Ele e para Ele todas as coisas. Então se você faz, é para o Senhor que você faz. Se você deixar de fazer, é para o Senhor que você está deixando de fazer. E essa é a diferença, queridos. Nós precisamos entender para quem nós fazemos. Neemias ali pôde identificar a sua missão. Espera aí, se o meu povo sofrendo, muitos foram mortos, a cidade desolada, destruída, abalada. E eu? O que é que eu posso fazer por esse povo? Certamente ele identificou ali que ele tinha uma missão. Que ele precisava fazer algo. Que ele tinha que ir até aquela cidade. Que ele tinha que ajudar aquele povo. Neemias identifica a sua missão. E principalmente, ele identifica que ele precisava de socorrer aquela multidão, aquele povo. E no início de tudo, com a insegurança e com medo, mas com a certeza de que Deus ia dar estratégias, ele não se permitiu desistir da missão. Quantas vezes nós desistimos por tão pouco das coisas do Senhor? Nós desistimos por tão pouco de gigantes que se levantam contra nós e contra pessoas que estão junto de nós. Aqui nós vemos o cuidado de Neemias e a preocupação dele em restaurar a cidade de Jerusalém, mas principalmente pelas vidas que haviam se perdido. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma bomba quando explode em algum lugar. O que é que acontece? Os destroços que ficam ali, as ruínas que ficam ali. Mas você sabe que pouca coisa, ou às vezes nada, fica de pé. E foi o que aconteceu com Jerusalém. E Neemias sabia de tudo isso. Mas Neemias, ele tinha um compromisso em restaurar aquele povo. E de que forma ele teria que fazer isso? Primeiro, Deus teria que trabalhar no coração do rei, para que ele conseguisse receber o sim do Senhor. Como é importante essa preocupação.
Senhor, vai à frente. Senhor, trabalha naquela situação. Senhor, responde para mim isso. Porque muitas vezes nós tomamos decisões e vamos realizando tudo na força do nosso braço. Mas quando nós colocamos o Senhor para estar à frente, como nosso líder, como nosso condutor, nós vemos o agir dele. E ele traz respostas para nós. Porque ele é Deus. Neemias foi até o rei. Mas o rei percebeu que Neemias estava com um semblante triste. Até porque os servos do rei não poderiam servir ao rei, estar junto do rei, triste, abatidos. Porque senão eles eram tirados fora e até mortos. Porque o rei ia dizer para ele: escuta, você está com mordomias aqui. Porque servir ao rei não deixava de ter mordomias. E o que você está com essa cara feia? Mas Neemias se posicionou e foi até o rei. Depois de ter orado, depois de ter jejuado, ele foi até o rei enfrentar toda aquela situação. Porque ele cria naquele que estava conduzindo a sua vida. Quantas vezes nós nos deparamos com coisa na nossa vida e que nós não sabemos que rumo tomar, que direção tomar, o que fazer. Mas nós tentamos a todo custo realizar tudo do nosso jeito. Eu me lembro quando a gente passou por algumas situações difíceis, quando o Juarez ficou doente, a gente tentava de todas as formas resolver as coisas. E aí o médico disse: vocês precisam de tanto de dinheiro. Era muito, $300 mil. E aí, na nossa cabeça, era tudo que nós precisávamos, dinheiro. Era tudo que a gente não tinha. Mas nós entendíamos que a necessidade era o dinheiro. E o Senhor foi trabalhando na situação. E o Senhor foi tratando conosco da situação. Foi nos permitindo viver experiências diferentes com Ele. Porque todo o dinheiro que a gente precisou, Ele foi colocando. Cada dia, cada necessidade. Ele foi suprindo, Ele foi suprindo. E chegou um momento onde o médico disse: ele vai morrer essa noite. Ele não tem mais jeito. Mas como? Como não tem mais jeito? O senhor falou que era o dinheiro que ele precisava para comprar o remédio, que era caríssimo. Que era o tratamento, que era caríssimo. Mas de repente, o dinheiro o senhor usou e a gente comprou medicação e a coisa não acontece, resposta nós não temos. O que será? E aí Deus falou comigo: vocês estavam apegados ao dinheiro, pensando que a vida dele depende do dinheiro, mas não depende. O dono da vida dele não é o dinheiro. Quem o formou não é o dinheiro. Quem sonhou com ele não é o dinheiro. E neste momento nós pudemos entender que precisávamos depender de algo sobrenatural. E isso o dinheiro não compra, queridos. Dinheiro não compra o milagre. Dinheiro não compra o sobrenatural. Dinheiro não resolve o espiritual. Dinheiro, ele resolve o físico. Muitas vezes, aparentemente. Então, naquele instante, nós entendemos que o Senhor precisava, que nós precisávamos da intervenção de Deus. O Senhor precisava entrar ali. O Senhor precisava agir na nossa vida, porque nada ia acontecer se Ele não tocasse. E ali o Senhor tocou. E aí o Senhor veio. E o Senhor, com a provisão dEle, tocou na vida do Juarez. E aqui ele está hoje. Há 20 anos atrás, nós passamos por isso. Para a glória de Deus. Quando o Senhor disse, quando já para profetizar na vida do médico, ele é budista, hein? Quando o médico disse: acabaram-se as chances, acabaram-se as oportunidades, nós entendemos que precisávamos de um milagre. Aí nós entendemos: espera aí, agora Deus vai agir. Agora era a hora do Senhor agir. Agora é o momento do Senhor intervir e entrar na nossa vida. E assim a nossa vida aí fora, até no mundo secular, porque onde nós estivermos, Jesus vai estar em nós. Nós somos templos dele. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. E ele está em nós. Então, onde você for, queridos, a decisão que você tiver que tomar, lembre-se quem está à frente da sua vida. Quem te conduz? De quem você depende? De dinheiro, de líder, de fama?
Isso tudo, ó, nada disso vai caber dentro do caixão. Tudo isso vai ficar aqui. Mas o Senhor quer muito mais de nós. Ele quer aquilo que está dentro de nós, do nosso coração. E quando nós aprendemos a amar com o amor de Deus, nós amamos as pessoas, às vezes sem conhecê-las. Não sei se você já deve ter tido também, como eu, essa experiência de olhar para alguém na rua, de olhar para uma pessoa que passou por você e de amar aquela pessoa naquela hora. E de olhar para ela e falar: Jesus, que vontade de dar um abraço nessa pessoa. Tem alguma coisa forte que está me falando isso aqui. Isso é Jesus. Isso é o amor de Deus que está em nós e que precisa estar em nós. Porque muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão. Nós falamos que amamos a Deus, vivemos dentro da igreja, mas não cumprimentamos o irmão. O irmão X, eu não falo com ele. Ele não fala comigo, a gente não se fala. E aí eu pergunto para você, e o que é que nós estamos fazendo dentro de uma igreja? Se nós não aprendemos a amar, se Jesus já entrou em nós, Ele entrou transformando. A Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás, se passaram. Tudo se fez novo em nós. Por quê? Cadê o novo de Deus na nossa vida? Cadê o novo de Deus nas nossas expressões, nas nossas ações? Onde está Jesus em nós? Então, que você possa refletir sobre isso, principalmente sobre o amor de Deus na sua vida. O que é que Ele tem produzido em você? O que é que o amor de Deus tem trazido de novo para você? Qual é a novidade de vida que você tem vivido hoje? De ter recebido Jesus na sua vida. Se Jesus entrou em você, o que é de novo que aconteceu? Você pode dizer que você é diferente? Será que nós podemos olhar no nosso passado e falar: puxa, Jesus, eu estava num monte de lixo, e o Senhor me tirou dali. Glória a Deus por isso. Porque agora eu já estou bem. Porque o Senhor me moldou, me lapidou, me tratou, me transformou. E eu hoje estou aqui perfeita. Negativo, porque agora esse processo é eterno na nossa vida. Eterno não, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passando por um processo diário. Todos os dias, em todos os momentos, um pouquinho por dia, mas sempre. Eu preciso aprender isso de Deus. Senhor, me ensina a amar todo dia, um pouquinho por dia, mais. Os meus inimigos. Ah, mas eu não tenho inimigo. Pode ter certeza que você tem inimigo, sim. Você tem pessoas que falam de você, pessoa que come na sua mesa, lá na sua casa, que te visita e que falam de você. Infelizmente, nós temos que conviver com isso. Mas é contra essas pessoas. Na palavra de Deus, diz que nós precisamos amar acima de tudo. Então, principalmente, esses que comem lá na sua mesa, é que você precisa amar. Esses que falam de você, esses que não olham para a sua cara, é que você precisa amar. Isso é importante para nós. E eu tenho sempre um desafio das pessoas que mais estão distantes de mim, mais eu quero estar próximo dela. Aqueles que estão sempre de longe é aquele que eu vou perto para abraçar. Por quê? Porque aqueles que estão perto é muito fácil. Eu dizer que amo, eu dizer que quero estar junto. Mas e aqueles que me olham de longe? Alguma coisa tem ali. São essas pessoas que eu preciso chegar perto delas. E pode ter certeza, querido, que aqui dentro também não é diferente. Tem pessoas que você tem mais afinidades. Tem pessoas que você não tem tantas afinidades. Mas tem pessoas que não querem ficar perto de você, por algum motivo. Mas o que é importante saber? Que Jesus nos ama do jeito que nós somos. Cheio de falhas e defeitos, de desafios que a gente muitas vezes não sabe como vencer. Mas é assim que Jesus nos ama, porque Ele é quem sonhou conosco. Neemias solicita ao rei as cartas para que ele pudesse seguir essa viagem. E quando ele chega para o rei, e o rei com aquela aparência imponente, talvez, né? Certamente, de rei. E Neemias todo quietinho, todo fechado. E o rei percebe que ele está triste, que ele está abatido. E ele disse ao rei: eu queria muito ir até
Jerusalém, socorrer o meu povo. E o rei permitiu que ele fosse. Mas nós vemos aí que isso não é algo normal, mas que foi o Senhor abrindo os caminhos para que o rei se quebrantasse naquele momento, que o coração dele estivesse aberto, para que ele pudesse dizer sim a Neemias. E foi isso que aconteceu. O rei liberou e Neemias começou a se preparar com tudo aquilo que ele solicitou do rei, inclusive com pessoas, soldados. Ele formou ali um grupo de líderes e liberou Neemias para que ele pudesse seguir para Jerusalém. Mas quando nós assumimos uma missão como Neemias, estando à frente desta missão, como líder desta missão, não pensem que as coisas são fáceis. Não são. O líder é aquele que é mais cobrado. Dentro de uma empresa, o chefe, o gerente, o supervisor, aquele que está à frente como líder, é aquele que é mais cobrado. Pode ter certeza disso. E diante de Deus não é diferente. O líder é aquele que é mais cobrado. E Neemias sabia da responsabilidade que ele tinha ali com aquele povo. E Neemias sabia que ele tinha que se preparar para avançar e envolver todo aquele povo que ia com ele para aquela missão. Muitas vezes, quando nós assumimos uma missão, outras pessoas se levantam contra nós. Mas você está doido? Você vai lá naquela longura para falar de Jesus para tal pessoa? Mas aonde que você está com a cabeça para fazer isso? Imagina, isso dá muito trabalho. Ah, não quero isso para minha vida não. Não faz isso não, é besteira. Você está tão tranquilo aqui na sua casa. Certamente existem aqueles que são usados para roubar o seu sonho, para roubar a alegria do seu coração, para roubar de você a missão que o Senhor já lhe concedeu. Queridos, nós precisamos ser sábios, identificar esse tipo de pessoa. Porque esse tipo de pessoa, se nós não vigiarmos, ela arranca do nosso coração o nosso sonho. Ela esmaga o nosso sonho. Ela nos deixa minúsculo. Ela nos dá a entender que nós somos incapazes, que nós não temos condição de ter e de realizar uma missão pela qual o Senhor nos chamou. Neemias chegando a Jerusalém. Quando ele chega ali, eu comecei a pensar na fisionomia de Neemias, no coração de Neemias, quando ele depara com tudo de fato. Porque falar que tem uma dificuldade ali, falar que existe um conflito ali, falar que existe um desafio para ser vencido é uma coisa, mas se deparar com o desafio é outro. Esse gigante é que é difícil e eu tenho que enfrentar, como Davi, tão minúsculo. Eu tenho que enfrentar, porque na realidade não sou eu que vou guerrear, é o Senhor quem vai guerrear por mim. E Neemias se prepara, e Neemias chega na cidade. E entrando na cidade, ele seleciona ali alguns poucos homens para sair com ele à noite, observar a cidade, passar em revista, ao que restou da cidade. E a Bíblia diz também que ele foi com um cavalo e que o animal não conseguia transitar pelo meio dos escombros. Certamente. E a tristeza que havia naquele lugar, porque lugar de ruína, lugar de desolação, como estava aquela cidade, era um lugar de tristeza. E às vezes o nosso coração está desse jeito, em ruínas. O nosso coração está em destruição, desolado, abatido, desistido, sem vontade de nada, em ruínas. Mas o Senhor quer reconstruir o seu coração. O Senhor disse que aqui muitas pessoas estavam sem direção, sem entender a missão, com o coração precisando ser reconstruído. E é isso que o Senhor quer fazer essa noite. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer restaurar o seu coração. Lembre-se das promessas de Deus para vocês, queridos. Todas elas irão se cumprir. Lembre-se disso. É o Senhor quem diz. E tudo aquilo que o Senhor faz é bom e é perfeito.
e cada uma das suas promessas se cumprirão sobre a sua vida. Neemias, andando pela cidade, ele percebeu que a cidade estava nua, sem fronteiras, sem limitações, sem divisas. E assim muitas vezes está a nossa vida. Você já olhou para uma casa, quando você passa uma casa que está em processo de demolição? Aí você olha para a casa, ela está sem portão, o muro todo quebrado, as paredes começando a ser desmontadas. É bom ver isso? Você gosta de ver isso? É uma sensação fria. Por mais que você fala, não, mas eu vou construir uma casa nova. Mas a sensação de destruir para construir não é boa. Mas depois que se constrói, o importante é entender isso. Que quando o Senhor reforma, restaura, constrói, Ele vai fazer melhor ainda. Então, como é bom saber disso. Que aquela demolição, aquela desproteção dos muros da cidade, onde as portas estavam abertas, iam ser reconstruídas. E quando as nossas vidas também ficam expostas, sem proteção, o inimigo vem e entra. O inimigo vem e age. O inimigo vem e rouba a bênção que Deus tem para nós. Porque quando os portões estão abertos, não há limitação. Todo mundo pode passar. Todo mundo pode entrar aqui, pode sair daqui a hora que quiser. Por isso nós precisamos de portões. Eu citei até pela manhã o exemplo do residencial Pazete, onde as pessoas daqui, muitos moram lá. Tive a oportunidade de conhecer, amei aquele lugar, muito bom, muito gostoso. Mas a primeira sensação que eu tive na hora que eu cheguei lá, que não tinha muros. Logo depois, uns 2 meses depois, eu voltei lá novamente, e aí eu vi que todo mundo estava fazendo muro nas casas. A maioria das pessoas já estão levantando muros. Por que será? Porque são limites, são divisas. Porque ali, até aqui, é a nossa casa. Até aqui nós moramos. Daqui para lá é do meu vizinho. Então eu não posso invadir o espaço dele, ele não vai invadir o meu. Mas o muro é a proteção. O muro nos protege. O muro nos guarda. O muro, nós falamos aí fora no mundo secular, ele protege de ladrões, de assalto, de pessoas que entram na sua casa sem ser convidada. Então a preocupação das pessoas é fazer muros. Mas e se eu fizer um muro e deixar sem portão? Adianta? Não. Por quê? Porque todo mundo vai entrar da mesma forma. Então, muro e portões, sinal de proteção. É isso que o Senhor quer fazer. Fechar os muros, as brechas, as trincas, as ruínas, os desgastes. O Senhor quer restaurar na sua vida. Assim como na nossa casa, quando nós estamos ainda sem muros, nós deixamos a porta aberta preocupados. A porta está aberta, pode entrar alguém, fecha a porta. Se tem muros e portões, eu já fico mais tranquilo. Falo, poxa, agora eu já consegui fazer o muro. Então essa restauração traz alegria. Traz alegria, porque traz proteção na nossa vida. Neemias observa tudo e começa a se planejar. Isso é o mais importante. Sem planejamento não há reconstrução. Quando eu decido que eu vou quebrar uma parede da minha casa, eu não vou ali com o martelo e quebro aquela parede da minha casa. Eu preciso chamar um pedreiro, depende da reforma, eu preciso chamar um engenheiro, eu preciso perguntar para quem entende como é que eu vou fazer essa reconstrução. É porque eu quero quebrar essa parede e fazer para cá. Então eu preciso me planejar. E assim na nossa vida com Deus. Tudo aquilo que eu ofereço ao Senhor, tudo aquilo que eu quero ofertar a Ele, eu preciso me planejar. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso falar para o Senhor, Senhor, é esse o caminho? É dessa forma que eu posso fazer para te servir? O ID que o Senhor tem para a minha vida, como é que eu desempenho isso, Senhor? Me ajuda, me fala. Não, mas o ID é para pastor, o ID é para líder. O ID é para mim e para vocês. É 100% para o povo de Deus. Então nós temos um compromisso com Deus. E eu preciso me planejar para fazer a obra de Deus.
Eu preciso ser luz. A Bíblia diz que eu tenho que ser luz e sal. Você tem brilhado por onde você anda? O sal, ele traz sabor, ele tempera. Como é que você tem salgado a vida daqueles que estão perto de você? Nada em excesso, mas a falta também. A comida sem sal, ninguém consegue comer. Então eu preciso aprender a ter a luz do Senhor em mim em todos os momentos da minha vida. Esse brilho de Jesus precisa caminhar comigo. Neemias, ele se planejou e ele sabia que o Senhor estaria à frente da sua vida, que o Senhor estaria dando as direções para que esse planejamento viesse a ser colocado em prática. Eu comecei a imaginar Neemias com um papel e um lápis na mão, escrevendo cada detalhe que precisava ser reconstruído. Imagina o tamanho da lista que foi Neemias andando pela cidade. Quando nós vamos fazer uma reforma pequenininha, nós gastamos tanto, nós anotamos tanto, nós compramos tanto. Imagina Neemias com uma cidade para restaurar. Mas o nosso Deus, ele é muito maior que tudo isso. Era só uma cidade diante da grandeza de Deus. Isso é importante saber. Ele sabia que ele tinha um trabalho pela frente, mas que ele precisava de pessoas para estar com ele. Ele precisava envolver as pessoas. E se você ler depois os outros capítulos, você vai ver que Neemias envolveu por famílias. Neemias começou a trabalhar na reconstrução com as famílias. Então ele chamava uma família, a família que morava próximo da área onde estava para ser reconstruída. E a missão daquela família, ele colocava para ela: eu preciso de vocês para restaurar os muros próximos da sua casa. E quem não quer restaurar os muros que protegem a sua casa? Todo mundo. Então Neemias era muito sábio. Ele sabia como se achegar. E ele sabia principalmente que sozinho ele não fazia nada. Nós não fazemos nada sozinhos, querido. Nós precisamos influenciar a outros. Nós precisamos motivar a outros. E o que é mais importante? Motivar a outros que já não estão aqui dentro. Eu preciso motivar as pessoas a buscar a Jesus. Por quê? Porque é Jesus quem está aqui. E é por Jesus que você vem aqui. Você tem que entender essa diferença. É por Jesus que eu venho aqui. Para servir a Ele, para agradar a Ele. E para aprender mais dEle, para conhecer mais dEle. E Neemias, ele mobilizou pessoas para estar junto dele, para auxiliá-lo nesse trabalho de reconstrução. Como começar? Como motivar as pessoas ali? Lá no versículo 17, eu gostaria que você fosse nele, por favor. Nós temos aqui: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. O que é que Neemias queria aqui? Motivar o povo. Olha o estado que encontra a cidade de Jerusalém. Vamos lá, vamos juntos, vamos restaurar os muros, vamos nos unir aqui como um exército e vamos avançar, porque a obra de Deus está aí, as vidas estão aí fora. Quantas pessoas ainda estão para conhecer a Jesus? E quantas pessoas o Senhor vai colocar na sua vida para falar de Jesus? Não se cale. Identifique a sua missão. Por que o Senhor te escolheu? Por que o Senhor te colocou aqui hoje? Será que você sabe responder isso? Por que o Senhor te colocou neste lugar? Quando nós decidimos avançar, tem sempre aqueles que procuram intervir, que procuram muitas vezes nos desestimular, procuram mudar o nosso foco, mas nós temos que ter uma linha, nós temos que ter um foco, nós temos que ter uma direção espiritual, e essa direção vem do Senhor. Os inimigos tentam dificultar para que cumpramos essa missão, mas nós precisamos ser sábios, identificando
a nossa missão dentro do corpo de Cristo. Você sabe hoje qual é a sua missão aqui dentro? Talvez você diga, a minha missão aqui hoje é só cuidar das plantas. Amém. Se é isso que Deus colocou no seu coração, essa é a sua missão. A minha missão hoje é só limpar a igreja. Amém. Então você vai fazer aquilo que o Senhor te colocou, te conduziu. Mas você não pode esquecer do ID, porque limpando a igreja você vai falando de Jesus. Porque cuidando das plantas você está falando de Jesus. Porque em qualquer uma das missões pela qual o Senhor te chamou, você não pode deixar o reino de Deus. Você não pode esquecer a vontade do Pai. Isso é o mais importante. A sobrevivência da igreja exige o compromisso de todos que ouvem o Evangelho e que foram chamados por Cristo. Então, a sobrevivência deste lugar, com o povo que o Senhor colocou aqui, depende de você. Depende de cada um de vocês. Então, não transfira a sua missão para ninguém. Não transfira. Não transfira a sua missão de amar, de cuidar, de ir buscar alguém, de convidar as pessoas para virem para cá. Ah, mas eu vou convidar? Sim, aqui é a casa de Deus. O Senhor habita aqui. O Senhor está aqui. Eu vou lá porque é lá que o Senhor habita. Não, mas é só lá. Não, não é só lá. Mas aqui o Senhor habita. Este lugar foi levantado por Ele. Tenham a certeza disso, queridos. Por que será que o Senhor te chamou? Você sabe? Por que você foi plantado neste lugar? Você hoje já consegue identificar aqui qual é a sua missão? Qual a sua missão? A sua missão é participar de uma célula? É orar? É interceder pelas vidas? É orar pelos enfermos? É orar por aquelas pessoas que estão abaladas, que não têm forças para vir para a igreja? Qual a sua missão? É assumir um grupo de louvor? Ah, eu tenho um sonho no meu coração de cantar. Não é o meu sonho, viu, gente? Que se eu cantar aqui não fica um aqui dentro. Mas amém. Se você tem um sonho de ser um levita, de buscar a Deus através dos louvores, se posicione e vá atrás desse sonho. Corra atrás desse sonho. É o Senhor quem vai conceder. Tenha certeza disso. Precisamos de determinação e coragem para dar um passo de fé. Você tem determinado aquilo que você quer fazer? Você tem perseverado naquele propósito? Eu tenho certeza que Deus tem falado muito com vocês aqui. Talvez nunca falou tanto como está falando esses dias. Ele só não falou mais se você não buscou mais. Mas eu tenho certeza disso. Que Deus tem falado muito com as pessoas aqui. Que quando nós aprendemos a depender deles, querido, é aí que Ele vai falar. É aí que Ele vai agir. É aí que Ele vai intervir. É aí que Ele vai responder. É aí que Ele age. E eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais para falar com cada um de vocês. Depois que você souber qual é o seu papel dentro do corpo de Cristo, o Senhor fará muitas e grandiosas coisas na sua vida e nas vidas que Ele trará para cá. Tenho certeza disso. Você recebe essa palavra? Amém? Graças a Deus. Nós precisamos então de coragem e determinação. Se os muros da sua vida espiritual, da sua casa, se encontram em ruínas, o Senhor quer mudar a história da sua família. O Senhor quer mudar a história dessa família.